O Brasil é um país muito mais preconceituoso do que a Alemanha, na minha opinião. A Alemanha ela tem uma história. Saber falar alemão me abriu portas que eu nem sabia que existiam. E eu pude escolher onde eu iria trabalhar. Eu tinha 4 empresas que estavam com a proposta na mesa. Eu falei, eu quero trabalhar para essa empresa. Você tem que ser milionário para você viver bem no Brasil. Até rico hoje, mas já não está dando. Eu costumo dizer, eu venci o Brasil para poder vir para a Alemanha. Viver na Alemanha não significa a mesma coisa para todo mundo. Tem gente que vive muito bem aqui, mas também tem gente contando os dias para ir embora. E depois de 12 anos compartilhando as nossas histórias com vocês aqui no YouTube, 2026 é hora de mostrar que o mesmo país pode dar vidas completamente diferentes para cada um dos brasileiros vivendo na Alemanha. Esse é o Alemanha Sem Filtro, o quadro de entrevistas do Alemanizando, que vai trazer mensalmente novos convidados com histórias, rotinas, estilos de vida e profissões diferentes. E hoje a gente vai conhecer a Alemanha do Ivan, que veio do Brasil para a Alemanha por amor, construiu uma carreira sólida por anos trabalhando com TI, até mais tarde quando ele acabou encontrando a verdadeira realização profissional dele no mercado financeiro, onde hoje ele trabalha ajudando os brasileiros a navegar no mundo dos seguros e do patrimônio aqui na Alemanha. Bom, então tá, seja bem-vindo, Ivan, ao Alemanizando, pela primeira vez ao vivo. Estamos finalmente gravando juntos. Seja bem-vinda também aqui a Darmstadt. Obrigada. E aí, como você tá? Você tá bem? Ótimo. Tá pronto? Nasceu pronto? Nasci pronto. Então tá. Eu já te conheço, já sei quem você é, mas a gente quer começar esse vídeo aqui com uma sessão de história, né? Por que você tá aqui na Alemanha? Por que você escolheu a Alemanha? Como veio parar aqui? Bom, sou Ivan Rocha, atualmente 44 anos. Tô aqui na Alemanha vai fazer 11 anos, então já é uma longa jornada que eu diria. Sou natural do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, mas fui criado em Santos. Então, né, tem um pouco aí das duas cidades, né, dos dois estados de São Paulo e do Rio. Estudei informática, análise de sistemas, me formei também com pós-graduação em gerenciamento de projetos. Aqui na Alemanha eu fiz gerenciamento de TI, fiz mestrado, então tenho uma longa carreira inicialmente na área de TI. Sempre fiz a ponte, na verdade, entre a parte técnica e a parte de processos e, coincidentemente, mais processos ligados a finanças, ligados à controladoria. Sempre foram módulos que eu sempre gostei assim, de trabalhar, processos que eu sempre gostei de trabalhar. E você veio pra cá pra estudar ou veio pra trabalhar e depois resolveu estudar? Ou nenhum desses? Na verdade, eu acabei vindo para trabalhar, né, ficar trabalhando, estar trabalhando, mas na verdade o motivo que eu vim foi a minha atual esposa. Foi o amor. Foi o amor. Eu a conheci na Noruega, fazendo uma viagem. Ela estava estudando, fazendo um semestre lá, e eu estava fazendo mochilão com 2 amigos. E aí, na última noite, na Noruega, já estava quase voltando pro Brasil, a gente se conheceu num bar. Ela falou que o sonho dela era conhecer o Brasil, conhecer o Rio. Olha só. E aí eu falei, vai pro Brasil que eu te levo pro Rio. Eu sou de lá. E aí a gente começou a ter contato e tal. No ano seguinte ela foi pro Brasil, a gente começou a namorar, definimos que, olha, não vai funcionar namoro à distância, ainda mais entre 2 países. Então a gente tem que ter deadline, a gente tem que ter data para que isso acabe. E aí, coincidentemente, naquela situação, até hoje ainda é assim na Alemanha, inclusive, havia uma grande necessidade de profissional qualificado. Sim. E aí eu achei um visto para procura de emprego. Arbeitsplatzsuchenvisum é o nome. E aí é um visto que você tem 6 meses para vir para a Alemanha procurar emprego. Se você consegue um emprego, vira um Blue Card. Se você não consegue um emprego, aí tchau, né? Você tem que voltar. E aí eu vim com essa pressão, não falava alemão, não sabia, né? Nunca esteve nos meus planos de vir para a Alemanha. Eu acho que isso é o mais interessante. O meu plano, quando eu conheci, inclusive, hoje a minha atual esposa, na época, né, namorada, era ir para a Austrália, porque vários amigos meus estavam querendo ir para a Austrália, estavam indo para a Austrália. Eu estava tirando o visto para a Austrália, tirei, paguei uma grana, paguei na época $5.000 para tirar o visto. E aí a conheci e falei, ué, agora eu vou tirar o visto para a Alemanha, mas eu tinha esse plano B. Porque eu estava investindo num relacionamento que eu não sabia se ia dar certo, eu nunca tinha vindo para a Alemanha, não falava o idioma, então era um monte de e se, que eu vejo as pessoas, né? Eu vou lá e vejo no que dá. Tem uma galera que se joga, né? Exato. No meu caso específico, eu tinha um plano A, eu vou fazer tudo para dar certo, se eu gostar do país, se eu conseguir aprender o idioma, se o nosso relacionamento funcionar, mas eu não quero ir atrelado a ela, casando ou coisa do gênero, e também não quero voltar pro Brasil se der errado, porque aí fica aquela coisa, foi, né, agora aconteceu isso. Não, eu quero sair do Brasil e ponto. Sim. Quais são minhas alternativas? Plano A, vou para a Alemanha, plano B, vou para a Austrália. E assim aconteceu. Que bonita essa história de conhecer ela quando estava fazendo mochilão e tudo mais. Foi um quase amor à primeira vista, assim.
Foi quase um amor à primeira vista. Se desenvolveu ao longo do tempo, depois que ela foi pro Brasil e passou 6 meses comigo lá, então conheceu a cultura, conheceu mais do Brasil, porque o Brasil ainda é uma incógnita para muitos alemães. Na ocasião, até o pai dela assim, como assim? Você vai para a Alemanha, você vai para o Brasil, para casa de um cara estranho que você mal conhece, que não sei o que e tudo. E aí, na época, depois que a gente se casou e etc., meu sogro até falou isso. Não, você me ganhou nisso que você fez. Porque eu me botei no lugar dele. Eu falei, cara, imagina se eu tivesse uma filha que chega para mim, que eu vou pro Brasil conhecer um cara, eu não conheço o Brasil. E aí eu escrevi um e-mail para ele, falei, olha, meu nome é Ivan, eu faço isso, esses são os meus documentos. Sua filha vem para minha casa como minha hóspede e ela estará em segurança. Se tiver dúvida, pode telefonar, pode me ligar, a gente conversa. É legal também que às vezes as pessoas falam, né, de como um ganhou o coração do outro e você usou o Brasil para seduzi-la. Ah, vem cá, depois é legal, vem olhar, vamos passear. Exato. Comida. Nosso país tem muitas coisas positivas. Comida, culinária, clima, as pessoas, a forma como ela foi recebida. Não sei o que, esse estrangeiro. Até quem não fala inglês quer tentar arranhar, quer... Nós somos um povo caloroso e receptivo, isso é muito bom. E aí, com isso, você ficou na Alemanha, começou a trabalhar com TI no primeiro momento. Como que foi essa transição para a gente chegar em finanças? A transição, na verdade, começou com um passo antes, porque eu já tinha vindo para a Alemanha, né, visitá-la, então eu sabia, prospectava, mandava um currículo aqui, outro ali, só para sentir. E eu sabia que eu tinha muita oportunidade na área de TI, mas me faltava o alemão. E as pessoas falavam isso, nossa, você tem um currículo excelente, você já é sênior e tal, só que você precisa falar alemão. Então, quando eu cheguei, na minha cabeça, eu sabia que eu precisava falar o alemão, que o idioma da Alemanha era o alemão. E aí eu fui fazer um curso, fiz um curso intensivo, passei praticamente 4 meses estudando intensivamente, assim, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Depois de 3, 4 meses eu fiz minha primeira entrevista de emprego, fiz algumas em alemão, passei para algumas empresas e aí escolhi morar em Munique. E aí veio a parte do mestrado, aí eu estava com Blue Card, e aí veio esse período, diria, de descoberta, de você se desenvolver e se adaptar num novo país. Porque aí, claro, eu passei a recuperar a minha independência, tinha o meu trabalho, tinha o meu apartamento, aí hoje minha atual esposa estudava, estava em Marburg, então ela ia para Munique, passava o fim de semana comigo, depois ela ficou mais tempo e etc. Então aí você começa a se estabelecer de novo, né? Eu diria esses primeiros 6 meses, 1 ano e meio. Foi um período muito importante para mim. E aí, você quer que eu chegue em finanças já? Eu não sei, conta essa história, eu tô interessado, tô entretida. Aí foi uma parte muito interessante, porque aí eu me estabeleci, fiz o mestrado, estava galgando já uma posição já de gerente, que eu já tinha muitos anos na TI, já estava com 15, 16 anos trabalhando com TI. E aí a minha esposa, que é professora, não conseguia a vaga, porque é um processo bem chato, tem que se formar, fazer um estágio e tal. E ela é daqui da região de Hessen, e a gente estava em Bayern, e ela não teria preferência lá para conseguir fazer o estágio. Aí a gente saiu de lá e nos mudamos para Darmstadt. Porque aí eu vi que tinha uma empresa aqui da área de tecnologia, apliquei, fiz a entrevista, passei. E foi aí que a gente veio para cá, também para ficar mais próximo da família dela, que moram em Marburg, então é 1h30 daqui, é bem relativamente perto. E aí a gente se programou, eu trabalhei para essa empresa 2 anos, já não estava mais feliz, já queria dar esse novo passo e me tornar gerente. E aí programamos uma viagem, né? Uma viagem de volta ao mundo, passar 6 meses viajando, a gente adora viajar, nos conhecemos assim. Que delícia. E aí o ano era 2019 e a gente saiu em 2020 para viajar. Em fevereiro. Vocês ficaram presos? Ficamos presos no Camboja. Aí viajamos, passamos pela Indonésia, pelo Vietnã, Malásia, ficamos presos no Camboja. De lá, a minha sorte é que eu tinha um visto permanente. Isso foi 2020. Eu já tinha tirado o visto permanente e aí isso me possibilitou voltar, entre aspas, ser resgatado pelo governo alemão lá no Camboja e poder voar de volta. Porque só quem tinha nessa situação esse privilégio, né, esse recurso, eram os alemães e quem tinha um visto de residência, né, um visto definitivo, um Niederlassungserlaubnis. E aí isso me possibilitou voltar. Aí vai chegar na parte de finanças. E aí quando eu voltei, a gente saiu em fevereiro, voltamos no final de março, ou seja, o que eram 6 meses, foram 2 e pouquinho. E aí eu falei, tô com dinheiro, tô com tempo, não posso fazer nada, vou tentar
botar algumas ideias em prática. Eu sempre quis empreender, sempre quis fazer alguma coisa assim que fosse ajudar outras pessoas, sempre tive essa ideia assim. E anteriormente eu tinha conhecido o João, que hoje também trabalha com a gente na parte de marketing, que você também conhece, que tinha um canal no YouTube. E ele morava aqui em Darmstadt. Então um dia, isso foi em 2019, a gente saiu, tomou uma cerveja e tal, ele falou, eu tenho um amigo que trabalha com finanças e tal, né? Ele ajuda alguns brasileiros aqui e tal e tal. Quando eu voltei de viagem, eu lembrei que o João tinha me falado isso. E aí eu entrei em contato, falei, João, qual que é o contato do seu amigo e tal, que trabalha com finanças aqui na Alemanha, em Darmstadt e tal? Queria marcar um bate-papo com ele, de repente falar algumas ideias e tal. Aí ele me passou o contato e essa pessoa era o Alex, hoje o meu sócio. E aí já estava naquela parte de meio que afrouxamento, né? As pessoas podiam sair e tal, de máscara, enfim. E aí, isso foi em meados de junho, e aí nos encontramos e aí batemos um papo e vimos que tinha muita coisa em comum. O Alex já estava na área financeira e aí tivemos a ideia ali de criar a Alemanha Investimentos, praticamente ali no Rathskeller de Darmstadt. E aí depois disso, na verdade não foi a Alemanha Investimentos ainda. Aí eu chamei o Alex para vir no meu canal do YouTube fazer uma entrevista e falar de finanças, né? Assim como a gente está fazendo aqui. E aí o Alex veio e aí foi um grande sucesso, assim, porque as pessoas, pô, que legal, qual é o contato do seu colega, quero falar com ele e tal. A gente viu que tinha uma demanda muito grande, as pessoas quererem conhecer sobre finanças, sobre seguros, sobre esses assuntos. Foi ali que nasceu o Alemanha Investimentos, em julho de 2020. Eu falei, cara, a gente tem uma oportunidade aí de ajudar pessoas, de criar alguma coisa, de fundar e tal. E aí fizemos acontecer, isso foi lá na sala da minha casa, eu e o Alex. E hoje, 6 anos depois, praticamente estamos aqui, um time de 10 pessoas, aí mais de 5 mil clientes. Você está conhecendo o Ivan nesse vídeo aqui, mas todas as pessoas do time da Alemanha Investimentos são brasileiras e o atendimento deles é especializado e personalizado para a realidade da gente aqui. Isso porque eles oferecem uma assessoria totalmente gratuita em português para simplificar um pouco o universo financeiro aqui da Alemanha para nós brasileiros que vivemos aqui. Aqui nesse canal a gente sempre recomenda que quem vem chegando já contrate imediatamente todos os seguros que vão deixar a sua vida aqui na Alemanha mais tranquila. Então se você quer fazer isso e não sabe nem por onde começar, a gente tem um outro vídeo todinho sobre seguros e você pode assistir ele clicando aqui ou você pode ir direto pro comentário fixado ou para a descrição desse vídeo e já olhar lá o link para marcar agora mesmo a sua primeira conversa com a Alemanha Investimentos. E aí depois disso eu fiquei coexistindo, digamos assim, trabalhei bastante porque eu fazia a parte de TI, graças a Deus ainda era home office 100%, então eu consegui um emprego como gerente, então eu gerenciava um time das 7h30 até as 4h30 da tarde, parte do time aqui na Alemanha, parte do time na Índia, e depois disso eu estudava para fazer as provas, para me credenciar. E também estava aprendendo os processos junto com o Alex. Então eu tinha uma rotina de 12, 14 horas todos os dias. E aí eu fiquei nessa rotina, fiz a primeira prova, passei, na verdade repeti, bombei por causa do idioma. Não, o idioma é outro idioma, né? É outro nível de alemão. Sim. E aí na segunda passei, aí fiz a outra prova, passei também. E aí 2 anos depois eu falei, putz, agora acho que já é o momento de eu dar esse passo, né? Já estou bem estabelecido financeiramente, né? Ainda não tenho filhos, então a empresa está indo bem. E aí eu saí da TI e desde 2022 eu estou 100% com a Alemanha Investimentos. Tá, incrível. A pandemia mudou a sua vida só para melhor. Só para melhor. Trouxe várias coisas incríveis. Só para melhor. O mais interessante foi que eu percebo hoje, olhando para trás, que eu não fiquei me lamentando, chorando que eu perdi uma viagem, que eu já tinha pedido demissão e também não tinha trabalho. Eu falei, cara, isso é uma oportunidade. Tá todo mundo em casa, de repente tem alguma coisa que possa ser feito, alguma coisa que eu possa desenvolver, eu tenho tempo, eu tenho um tempo para poder ficar em casa e não obrigatoriamente ter que correr atrás de trabalho. E isso só trouxe coisa boa, bons resultados. Mas uma coisa que eu achei interessante é que você falou que no começo, para trabalhar com TI, você precisava do idioma alemão. E hoje em dia, pelo menos, um dos grandes chamarizes aqui da Alemanha é que com TI não precisa falar alemão, né? Pelo menos lá em Berlim, todo mundo trabalha em inglês com TI. Aí eu queria ver com você se isso é uma questão do passado, né? Que isso aconteceu 11 anos atrás, ou se isso é uma questão regional, que era na Baviera, e na Baviera tem que ter alemão até para trabalhar com TI. Isso é uma questão regional, onde Berlim, minha opinião, é uma exceção à regra. Você se vira com inglês em Berlim. Só que quando eu vim para a Alemanha é uma questão estritamente, na minha opinião, de como eu penso. Eu não queria abrir uma porta, eu queria abrir o máximo de portas. E eu sabia que, falando alemão, eu abriria todas as portas que eu queria. Sim. No final
dessas entrevistas, desse período, que é uma tensão, você tem um visto, se você não conseguir, você vai embora e tal. Então, obviamente, eu sabia que o idioma ia me trazer essas oportunidades, que eu tinha um deadline, e eu pude escolher onde eu iria trabalhar. Eu tinha 4 empresas que estavam com a proposta na mesa. Eu falei, eu quero trabalhar para essa empresa. Eu costumo falar sempre isso. Saber falar alemão me abriu portas que eu nem sabia que existiam. Por isso que eu também estou aqui hoje trabalhando com finanças. Porque sem alemão eu não conseguiria. Com alemão já é difícil, né? Pois é. Sim, fazer todas as certificações com inglês e, sei lá, A1 de alemão seria impossível. Impossível. Não, as certificações são só em alemão. E você precisa fazer uma assessoria em alemão. Uma pessoa está ali te testando, te perguntando, interagindo. E é uma situação que você precisa estar confiante no seu nível de alemão, né? Do nível de idioma. Quando que o alemão parou de ser, ou se é que parou de ser, né, um desafio? Hoje não é um desafio mais, é algo... Flui, não é um desafio, mas não existe uma situação de conforto. Tá. Não existe nunca caramba, eu domino tudo. Existem sempre algumas áreas que você sempre pode se aperfeiçoar. Eu, por exemplo, tenho uma deficiência grande, essa é a minha opinião, né, crítica a meu respeito, na parte de escrita e na parte de fala, né? Primeiro escrever e depois falar. Ouvir e ler, eu posso dizer que eu tenho uma fluência enorme, assim, C1, C2, mas às vezes você colocar as ideias da forma que você quer, o alemão escrito ele é diferente do alemão falado. E claro, eu tô falando de 8 anos atrás, quando eu aprendi, não tinha nenhum chat GPT para te ajudar a corrigir, olha, isso tá certo, né? Me ajuda, eu quero ter essa formulação, quero passar essa ideia. Não tinha. Tinha tentativa e erro, sentar e estudar. Então, no final das contas, só voltando um pouco, porque a gente tem um público bem grande do pessoal da TI, né? Esse primeiro emprego em Munique era em alemão ou era em inglês? Mas você tinha essa capacidade extra de falar alemão? Era em alemão. Era em alemão. Eu não sei em Berlim, seria até interessante, né, o pessoal que for assistir o vídeo deixar aí embaixo, mas a experiência que eu tive enquanto eu trabalhava para TI, para as empresas de tecnologia, é que os alemães se sentem extremamente desconfortáveis de falar em inglês. Essa sempre foi a minha impressão. Eu sempre percebi que eles me ajudavam quando eu falava errado e eles tentavam entender, mesmo quando eu falava alguma coisa errada em alemão, do que eles falarem em inglês e a gente chegar num senso comum ali de, olha, é isso que eu estou dizendo. Interessante. Será que eles mesmos se cobram demais de falar perfeitamente certo e eles não querem falar inglês? Talvez. Ou conforto, porque o alemão na Alemanha ele é valorizado. Se a gente for comparar, por exemplo, o Brasil com a Alemanha em termos de, vou chamar de bairrismo linguístico, a gente é um país super aberto ao inglês. Tudo é inglês. Você vê no cinema, você ouve inglês e vê, né, a legenda. Você ouve muita música, a gente tem muita influência do idioma americano na nossa vida, né? Do idioma inglês. Total. Já na Alemanha você não vê isso. Você vai no cinema, você sabe. É dublado. A gente tem um cinema aqui em Darmstadt que a gente só vai nesse cinema, minha esposa inclusive, que é alemã também, porque a gente ouve o idioma original. Eu prefiro. Eu não gosto de ouvir nada dublado. Assim, felizmente em Berlim hoje em dia já tem muita opção com o idioma original, mas em 2014 era tudo dublado. Exato. Então você vê que eles têm esse bairrismo linguístico de valorizar. Não é errado, porque é o país deles, é o idioma deles, mas poderia ser um pouquinho mais tranquilo. Mais tranquilo. E aí, então, nessa sua chegada, qual foi o maior choque cultural que você teve? O frio. Ok. O frio. Eu morei em Curitiba, depois de um tempo eu me adaptei, mas o problema é a exposição a baixíssimas temperaturas. Curitiba, por exemplo, eu passei mais frio do que aqui. Sim. Porque você não tem estrutura no sul, a água não tem calefação, não é aquecida, você tem aquecedor elétrico, né? Você não tem calefação central, essas coisas. Mas quando eu fui morar em Munique, né, a gente estava até falando isso em off anteriormente, eu falei, cara, menos 17 graus em Munique, Munique é muito frio, menos 17 é bizarro. Foi a única vez que eu pensei assim, não sei se eu vou aguentar. É claro que foi um dia, 2, depois, né, caiu para 10, aí você fala, opa, tá melhor, 5 tá melhor. E Munique especificamente, muita neve também, que é legal, é divertido no começo, é aquela coisa nova, mas depois começa a se tornar um transtorno. Você sai na rua, você tem que usar galocha, né? Você entende o motivo de por que aquilo existe. Sim. Porque você tem que usar aquilo, vem neve até o joelho quase. As máquinas passando, né, sempre jogando sal. Então eu pegava a Autobahn, que aí depois eu precisava ir para Ingolstadt quando eu estava trabalhando em Munique, né, que o escritório central era em Ingolstadt. Então era 1h30 de Autobahn. Quando nevava, quando estava menos 10, menos 15, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então era um transtorno assim que eu falava, cara. E lá o inverno é inverno de fato, né? Que em
Darmstadt é bem mais tranquilo. Então você estava falando que aqui é o lugar mais quente da Alemanha. Aqui é o lugar mais quente da Alemanha. Quando neva aqui a gente fica feliz. Tá, mas é que daí é interessante festa. porque é difícil a neve cair e ficar 3 dias. Geralmente a neve cai no dia seguinte já derreteu. De tão quente. De tão quente. E aí, desde então, agora você tá feliz aqui com o clima? Eu tô feliz aqui com o clima. Não pensou mais em ir embora desde então? Não, foi uma vez só, na verdade, que eu pensei, né? Porque, imagina, morando no Brasil, que mesmo Curitiba, você tem o verão ali que você vai pro sul, você vai pra Floripa. Eu nasci e cresci em Santos, nasci e cresci na praia, praticamente, nasci no Rio, né? E cresci em Santos. No Rio de Janeiro, praia, morei no Rio de Janeiro. Então, eu nunca estive acostumado, de fato, a temperatura mais fria em Curitiba que eu peguei deve ter sido menos 4. Surpreendente negativo, tá? Mas assim, um dia ou outro. Sim. Mas você pegar constantemente, você ficar 2, 3 semanas, principalmente como primeira experiência, menos 10, menos 15, aí você aprende que você tem que comprar roupa adequada, você tem que comprar o calçado adequado, que as luvas têm que ser adequadas. Né? Como diz os alemães, não existe frio, você que está mal vestido. Exatamente. Tem que aceitar que a gente vai ficar feio no inverno. Exato. Não dá pra ser bonito Camadas. no inverno, bem vestido, não tem como. Só- É complicadíssimo. Uma das perguntas é, né, se você já pensou em ir embora, mas então, pelo jeito, foi só essa única vez. E aí eu pergunto, então, qual é o plano do futuro? Você vê o Ivan aposentado na Alemanha? Ou para um pós-trabalho tem um plano? Existe um plano pós-trabalho que é, com certeza, me aposentar num país mais quente, próximo da praia. Mas até a aposentadoria, com certeza, estou na Alemanha. Minha esposa está grávida, então em setembro vai vir a nossa primeira filha. E eu vejo a Alemanha como, apesar das críticas, eu vejo... Estou no YouTube até hoje, então sempre dou um pulinho lá. Gente querendo view, né? Você deve saber. Estou indo embora da Alemanha, esse país não é mais para mim. Aí tem lá 1 milhão de views. Cara, para os alemães reclamarem, eu entendo disso. E irem para outros países, eu também entendo, dependendo do ponto de vista. Globalmente falando, tá ruim para todo mundo. Não existe um país que fale, nossa, esse é o país que tá diferenciado de tudo. Não tem isso, não tem aquilo outro, tá 100%. Não existe isso mais. Mas para nós que viemos do Brasil, e assim, eu tive dificuldades no Brasil, né? Eu tive dificuldades assim, de me estabelecer, de crescer, sempre precisei lutar muito, batalhar muito para conseguir um lugar ao sol. Na Alemanha, principalmente quando eu estava trabalhando na parte de TI, os alemães respeitam mais essa divisão de trabalho, de vida pessoal, respeitam essa questão de férias. Você tem os 30 dias que não são corridos, você tem uma série de benefícios, você tem o Elterngeld, você tem o Kindergeld, né? Existe realmente uma estrutura, não vou chamar de socialista, mas sim social na Alemanha, que permite você ter uma qualidade de vida. Existe um custo de vida muito menor. Eu estava falando com um amigo, inclusive estava visitando Madrid e tal, ele falou, cara, eu moro no Brasil pagando em euro. Tenho uma família, né, eu, esposa, 2 filhos, vamos ao restaurante, R$500. Aqui eu deixei 60 euros, comemos muito bem. Então, ou seja, custo de vida, o custo para você adquirir as coisas, para você, sabe, comprar um carro legal, para você fazer uma viagem. Você morando na Alemanha, você tem acesso a tudo isso, você pode fazer tudo isso. Infelizmente, morando no Brasil, por toda a situação, inflação, etc., depreciação da moeda, questão de tributação, questão política, questão econômica, você tem que ser milionário para você viver bem no Brasil. Até rico hoje mais já não está dando. Então, ou seja, eu me vejo com certeza, principalmente, né, com esposa e com filha alemã, ficando no longo prazo. Eventualmente, claro, né, não sei como que será, né, será a minha filha aqui, se ela quer ficar, se ela, né, vai se desenvolver aqui. Eventualmente, um meio a meio, acho que é uma boa opção para ter a família da minha esposa também em contato e etc., ficando aqui. E 6 meses, de repente, no Brasil, dependendo de como o Brasil estiver no futuro, ou um país mais quente. Espanha, Grécia, é um país que eu gosto bastante. Então isso é para o futuro, bem futuro, quando ela terminar a escola, futuro. Né? Ficar meio agora eu vou ter comprometimento aí por uns 18, 20 anos. Então, pois é. Por 20 anos, então, vai ficar na Alemanha. Levanta na Alemanha. Então, para clientes da Alemanha Investimentos, fiquem tranquilos que eu recebo essa pergunta. Se você for embora, eu tô aqui 20 anos pelo menos. Tem outra, é uma empresa também. É uma empresa. Não é você atendendo a pessoa em casa. Exato. Se você pessoalmente for embora. Exato. A Alemanha Investimentos está aqui ainda. Inclusive, eu ia puxar essa agora, que você falou, porque na Alemanha dá para viajar, dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo ainda melhor se você tiver o dinheiro bem investido, né? Com certeza. Usando os serviços da Alemanha Investimentos, a gente tem aí grandes chances de fazer o nosso dinheiro trabalhar por nós e fazer o nosso dinheiro render
Porque eu aprendi com a Alemanha Investimentos, aprendi não, eu já sabia isso, mas enfim, que aqui na Alemanha a poupança rende menos do que a inflação sobe. Então deixar o dinheiro parado, hoje estamos com uma inflação inclusive medida 2 meses atrás de 2,7%. Então, ou seja, você deixa parado, você vai conseguir 0,5%, 1%, em alguns lugares 1,5%, às vezes você tem que deixar o dinheiro preso, então tem que investir para tirar essa diferença. Se você quiser conversar com a Alemanha Investimentos, todas as informações estão aqui embaixo para vocês marcarem uma consultoria que é em português e é de graça também. Gratuito? Pois é. É só sucesso, você não tem nada a perder, você só tem muito a ganhar. Eu tô entendendo aqui muito facilmente que você ama a sua vida na Alemanha. Amo. Você consegue me dizer qual é a coisa que você mais ama, assim, sem ser a sua esposa, sua filha, né? Claro. Da Alemanha, da vida na Alemanha. Da vida na Alemanha, a facilidade de viajar. Amo isso. Amo. Antes eu tinha que tirar férias do Brasil, é aquilo, né? Você tem que viajar 10, 12 horas para ir para outro lugar e aí, sabe, fica aquela tensão, férias, não sei o quê. Eu falando até quando, né, eu não era empresário, porque hoje, claro, eu tenho mais flexibilidade, mas por essa questão de ser 30 dias não corridos aqui na Alemanha. Então eu aproveitei bastante. E aqui eu costumo dizer que a Alemanha, ela tá no centro do mundo. Pra você conhecer qualquer país da Europa, você não vai gastar mais do que 3 horas, 4 horas, por exemplo. Você pode, daqui de Darmstadt, a gente pode ir para França, 1h30 para a Rota dos Vinhos. A gente pode ir para Suíça, para Holanda eu tô a 4h30 de Amsterdã, posso ir para Bélgica, então assim, eu tô onde eu queria estar, porque é até melhor do que se eu tivesse ido para a Austrália, porque a Austrália, também geograficamente falando, é pior que o Brasil, Sim. que é uma ilha ali, isolada, né? Então aqui eu tenho a possibilidade hoje, me sinto muito realizado por isso, já conheci mais de 80 países. Delícia. Então é bastante coisa. Então esse é o ponto principal. Tô tentando chegar nos 40 países antes dos 40 anos. Vamos ver se vai dar certo. Que a gente tá falando de viagem, mas assim, se eu for pro Japão, eu fui pro Japão. Melhor país ever, assim, que eu já visitei, então recomendo muito. E era um sonho que eu tinha e eu sabia que, cara, para eu do Brasil visitar o Japão, eu precisaria juntar muito dinheiro. Não é uma coisa trivial, eu vou ali no Japão, vou viajar pro outro lado do mundo. Principalmente com a moeda mais fraca, com todas essas questões que a gente sabe. É aqui, quando a gente fala até para os nossos parentes e amigos que às vezes moram no Brasil, eles até nos veem como arrogantes, porque eles não entendem que aqui você, ganhando um salário médio, você tem acesso a essas coisas. Você tem acesso a um carro legal, a comer bem num restaurante, a fazer uma viagem pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. Então, assim, isso é uma realidade morando na Alemanha. É só parte da vida, né? É um privilégio que a gente tem, mas é parte da vida. Agora, semana que vem, a gente vai num casamento na Dinamarca, né? Aí as minhas primas ficaram, nossa, que chique. Mas a Dinamarca é Las Vegas, e é Las Vegas da Europa, né? Onde as pessoas vão pra casar fácil e rápido. É só a gente vai na prefeitura. No casamento não é nada assim, uau, casamento nesse Escandinávia. E de Berlim pra Dinamarca, pô. A gente vai de ônibus, que era o mais barato. Então. Aí, a gente vai dormir em Berlim e vai acordar em Copenhague. Isso é, né? Que luxo, que glamour, nada disso. Não. É ali do lado, é igual o Rio São Paulo. Exatamente. De ônibus na madrugada, vai ser divertido. Mas a gente tá falando aqui só de coisa boa até agora. E a pergunta que eu sempre trago pra gente poder ter o clickbait do vídeo é: e o preconceito? Você já sofreu preconceito na Alemanha? Quais são as... Então, quais são as principais histórias? Era isso que eu ia complementar. Eu sou exceção à regra. Eu sofri muito pouco preconceito. Eu não consigo contar nenhuma história de ter sido atacado, sabe, difamado, xingado na cara ali. Eu acho que primeiro pela forma como eu me importo, eu acho que como eu já estou integrado, eu falo o idioma, então assim, não tem como alguém falar uma coisa que eu não vai entender. Sim. Então eu acho que isso já gera, né, um certo cuidado. Isso que eu vou falar também, de certa forma, é um pouco polêmico, mas, né, nesse caso não vejo nenhum problema de falar. O Brasil é um país muito mais preconceituoso do que a Alemanha, na minha opinião. A Alemanha ela tem uma história. A Alemanha tem toda esse fardo, essa carga. Então, eu não vou dizer que o preconceito, o racismo não existe na Alemanha. Óbvio que existe. Com certeza existe. Só que o alemão, ele carrega esse histórico, esse fardo. Então, aqui as coisas podem criar uma proporção muito grande. Não é mais um ponto, não, ele já tem esse histórico. Então, às vezes tem alguma coisa, um olhar, alguma coisa assim, que você percebe que não é algo normal.
Mas claro, eu também, sinceramente, eu não saio na rua caçando bruxa. Elissa, quem é preconceituoso? Quem me olhou 2 vezes? Quem me olhou 2 vezes? Quem está Starre, né? Que os alemães adoram. Sim, eles fazem isso com todo mundo. Né? Então, assim, eu tô no meu mundo, eu tô trabalhando, tô respondendo meus WhatsApp do trabalho, eu tô dando atenção para clientes, tô telefonando, tô vivendo a minha vida. Então, eu vivo de certa forma numa bolha, porque eu tô preocupado com a minha vida, em cuidar daquilo que é meu, em cuidar da minha empresa, em cuidar da minha família. Então, eu não deixo muito espaço para essas coisas. O fato também de eu ser empresário e estar mais, no caso, em contato com o meu time também me isola muito. Porque eu não tenho muito contato com empresas, com o mundo exterior, exceto ligação que a gente precisa ligar para bancos, para seguradoras e tal. Mas, né, você falando alemão, a pessoa nem sabe quem você é, de onde você é e tal. Então, assim, eu não tenho nenhum episódio para contar onde eu sofri um preconceito de fato. Mas, obviamente, a Alemanha é um país preconceituoso. Ponto. Eu tenho uma impressão, daí você me corrige se eu estiver errada, que a coisa da Alemanha é mais sobre elitismo do que qualquer outra coisa. E como você tá num nível social, no nível de empresário, pessoa que ganha bem, não tem aquele emprego lá que vai ouvir o alemão sendo escroto ou alguém sendo escroto. Você acha que isso distancia também do problema que a gente vê acontecendo bastante com outras pessoas ou não? Eu tenho uma opinião diferente, que é a seguinte: eu vejo isso como algo para estrangeiro. Tá. Então existe a xenofobia, essa é a palavra. Eu creio que na Alemanha exista de uma forma muito mais forte. O racismo ele é por causa da questão da cor de pele, mas a xenofobia é por ser estrangeiro. O cara não é alemão, ele não vai fazer parte do círculo e tal, e tal, e tal. Então eu vejo essa questão mais de xenofobia pelo fato de eu estar nesse status. Olha, por exemplo, todo mundo tem uma história de repente de um estrangeiro que está fazendo o que não deve, que é um mau exemplo. A gente vê às vezes as coisas que acontecem, os crimes e tal. E aí você vê uma pessoa, pô, mas olha aquele cara ali, né? O cara veio, o cara não sabia alemão, o cara se desenvolveu, o cara, né, criou uma empresa, o cara tá fazendo isso, tá acontecendo. Então você vê que há, com certeza, essa questão, uma visão diferente. Em relação à classe, né, a posição social onde você tá, eu vejo mais isso direcionado ao Brasil. A cor da pele, ela passa um pouco batida a partir do momento que você atinge determinada classe, né? Onde você tá ali, tipo, eu morava em Curitiba, eu morava no Batel, que era um bairro chique, sabe? Eu andava com o meu carro, tinha minha moto, viajava, já era independente, então isso me distanciava, de repente, de outras pessoas de uma origem ou de uma situação mais humilde. É mais o que você tem, acho que o Brasil te classifica assim, né? Se você tá num carrão, você é aquela pessoa, é o cara e tal. A Alemanha não liga muito para essas coisas, sinceramente, porque como a gente conversou, com um salário não alto, você tem acesso às coisas que pessoas que têm um salário maior têm. Você não tem um distanciamento econômico muito grande. Onde no Brasil, eu vou comprar essa marca aqui, XYZ, Prada, para me diferenciar de quem não tem. Sim. Não, se você hoje, sei lá, ganha 2.000, 2.500 na Alemanha, você pode comprar Prada, assim como uma pessoa que ganha 20. Esse vídeo aqui está sendo bem interessante porque você está quebrando várias coisas que eu sei que as pessoas acreditam sempre, né? Que a Alemanha é racista, que na Alemanha dá para trabalhar com inglês na TI, tem várias coisas aqui que você está tipo, não, na minha experiência não. E aí eu quero fazer o parênteses porque a introdução do vídeo já diz, né, que cada um tem a sua Alemanha, mas eu quero falar de novo. A gente está falando da Alemanha do Ivan. Com certeza. Não é uma generalização, não é a experiência de todo mundo. Exato. É a sua experiência aqui há 11 anos. Minha experiência é diferente. Vivendo na Alemanha. Exato. E então você não tem problemas em geral por ser estrangeiro, por ser um homem negro, por ser nada que não seja o alemão branco, blá blá blá, em nenhum aspecto da sua vida. A família da sua esposa recebeu tranquilo? Trabalho tranquilo, estudo foi tranquilo? Ou... Família e minha esposa tranquilo, sempre me respeitaram também. Meu sogro me chama de filho, nós temos uma relação literalmente de pai e filho, assim, então, que foi conquistada, claro, pelo meu caráter, pelas coisas que eu fiz, que eu apresento e etc. Então, acho que vai muito disso. No ambiente de trabalho, aí eu já não consigo dar essa mesma resposta. A gente trabalha numa rede, tem vários assessores, tem toda uma estrutura que majoritariamente é branca, é alemã e é de homens, né? Então a gente tem poucas, por exemplo, assessoras financeiras ou assessoras estrangeiras ou estrangeiros assessores. Então, mais uma vez, nunca houve um ataque direto. Quero deixar isso bem claro. Existe, mas existem formas e formas das pessoas agirem em relação a isso. Eu costumo dizer uma frase, sempre disse isso também no meu canal do YouTube e falo isso também nas oportunidades que eu tenho, né? O melhor não tem cor. Então, como eu fui criado na década de 80 no Brasil,
família classe média baixa. Meu pai sofreu muito preconceito, muito racismo. A minha obrigação em casa era ir para a escola e tirar as melhores notas. Foi assim que eu fui criado. Então, né, quando eu chegava em casa, mas eu briguei na escola, mas o fulano não me dá atenção, mas eu não consigo fazer amigo. Você não vai para a escola para fazer amigo. Você vai para a escola para estudar. Porque depois eu levei isso para o trabalho. Eu não vou para o trabalho para fazer amigos. Eu vou para o trabalho para trabalhar, para ser o melhor, para me distanciar, para, né, entregar independente de qualquer coisa. Então, esse pensamento, na verdade, sempre me trouxe só benefícios. Porque eu nunca fiquei preocupado em caçar bruxa, já sofri preconceito, sim, no Brasil. Aqui essa questão de tipo, pô, né, mas o Ivan, Mas aí quando você começa a mostrar resultado, chega uma hora que não tem como. Não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Então hoje, por exemplo, nessa estrutura que a gente usa, né, da TECS, que é, como eu falei, majoritariamente alemã, branca, de homens, e eu estou fazendo a diferença. Então, né, é o Ivan, é atendimento a estrangeiro, a brasileiro, fala inglês, procura o Ivan. A TECS gravou um podcast, tem um podcast meu, estrangeiro, lá no canal, onde só tem alemão, majoritariamente branco e tal. Então, ou seja, como você falou, eu procuro, com essa mentalidade, quebrar esses paradigmas. Porque se eu faço algo de maneira excelente, entrego com excelência, entrego com amor, com qualidade, constantemente, sinceramente, não tem como algo me atingir. Ah, que delícia. Eu tô caçando problema pra botar aqui pra não acho. Mas assim, todos esses anos aqui na Alemanha, por mais que o choque cultural que você mencionou tenha sido frio, tem coisas que os alemães fazem de forma diferente da gente, muitas coisas, né, na questão do dia a dia e tudo mais. Tem algum hábito alemão que você adquiriu, que mesmo quando você for morar na costa da Itália, quando você for aposentado, vai querer continuar levando pra vida? Uma coisa que aí eu acho que é interessante, que eu me adaptei rápido na Alemanha, é essa questão das regras. Você vê que, de certa forma, a sociedade está bem organizada e progride e as coisas funcionam, porque o indivíduo ele segue as regras. Então o coletivo acaba prosperando nesse sentido. Às vezes são coisas simples. Você pedir um exemplo, esperar o sinal tá verde para você atravessar a rua. Você vê que tem crianças ali, se você faz errado, você é chamado a atenção. Parece uma coisa boba, mas se todo mundo faz errado, vira um caos, vira uma bagunça. Se todo mundo faz certo, tudo vai funcionar. Então eu creio que isso é interessante. Os alemães exageram, esse é um ponto, né? Então esse é um ponto negativo, esse exagero. A burocracia no nosso trabalho, a gente absorve muita burocracia, a gente lida com muita burocracia para os nossos clientes. Então isso é um ponto que poderia melhorar na Alemanha, só que a gente quer caçar um pouco bruxa. Burocracia, né? Você tem que trazer CPF do pai, do avô, do bisavô autenticado e no tamanho da roupa, sabe tudo. A Alemanha precisaria melhorar, até mesmo porque o mundo já está digital. A Alemanha vai ficando para trás se quiser ficar, não, só vai funcionar só assim. Mas é importante ter regra, é importante seguir as regras para que a gente viva numa sociedade organizada e que essa sociedade prospere. Eu concordo, os meus amigos inclusive me zoam e falam que eu deveria mandar currículo para trabalhar no Ordnungsamt. Eu gosto muito de regra. Eu sempre falo, se a gente tem que esperar o sinal vermelho para atravessar a rua, eu não preciso nem pensar. Eu posso estar com o celular na mão, trocando música, fazendo qualquer coisa, quando eu vejo o brilho verde eu vou. Exato. Assim como o carro ele vai parar quando tiver vermelho para eles. A gente confia que o motorista também vai fazer isso. Então eu acho que traz uma leveza para a vida também. Sim, e se você pudesse dar conselhos para quem está vindo morar na Alemanha agora? Eu diria, se prepara. Se prepara, eu me preparei para isso. Eu me preparei psicologicamente, eu me preparei bem financeiramente. Eu já tinha uma estrutura, então às vezes as pessoas me perguntam, nossa, que legal, né, não sei o quê. Já chegou, já foi assim? Não foi assim. Cara, eu criei uma estrutura no Brasil, eu costumo dizer, eu venci o Brasil para poder vir para a Alemanha. Eu zerei o joguinho no Brasil primeiro. Então já tinha meu apartamento próprio, já tinha o meu carro, já tinha minha moto. Juntei um capital, vendi meu carro, vendi moto para vir preparado financeiramente, na ocasião era 3-1, acho que hoje deve estar quase 6-1, a diferença do câmbio. Então é pesado, você vai precisar pagar um curso de alemão, aprenda alemão. É importante falar alemão na Alemanha. Você vai se virar em Berlim falando inglês? Vai, mas você não vai conseguir abrir outras portas, abrir todas as portas, abrir portas que nem você sabia que existia. Esse é o ponto. Quando você fala alemão, então você consegue isso. Então essa é a dica que eu dou há 10 anos. Na Alemanha se fala alemão. Se prepare e aprenda alemão. Se prepare financeiramente. Pesquisa, né? Se você quer vir morar na Alemanha, vem visitar a Alemanha antes. Não é proibido você vir para a Alemanha, por exemplo, e prospectar. Foi o que eu fiz. Eu vinha para cá e mandava currículo. As pessoas me ligavam. Vem aqui, vem fazer uma entrevista. Testa, tenta.
vê como é que funciona, vê como é que seria o mercado, pesquisa. Hoje a gente tem internet, tem tudo, tem inúmeros sites. Eu já fiz vídeo sobre isso, você já fez vídeo sobre isso, né? Então, ou seja, se prepara. Para quê? Quanto melhor preparado você tiver antes de chegar, melhor você vai se desenvolver e se adaptar aqui. Porque você não vai ficar tomando porrada de tudo quanto é lado. Pô, foi lá no fazer um amido, não conseguia falar uma palavra, tomei uma porrada, não consegui fazer. Vou ter que voltar no dia seguinte, aí já tá atrasado para de repente ir fazer uma entrevista ou procurar trabalho. Pô, não pesquisei sobre plano de saúde, tomei outra porrada, agora eu vou começar no trabalho, não tenho nenhum plano, não tenho história de, não tenho nada. Então assim, a Alemanha ela é cercada de burocracias. Só que hoje, com a internet, com as informações, a gente, inclusive o canal Alemanizando, a gente tem tudo na palma da mão. Então é só sentar e pesquisar os vídeos. Simples. Tem, e se inclusive, preparar. no site do governo, né? Por exemplo, o site da Prefeitura de Berlim tem tudo lá que precisa, como fazer Anmeldung, como fazer qualquer coisa. Todos os documentos listados. Já estão facilitando. Sim, né? mas sabe o que precisa para ler o site de Berlim? Tem que falar alemão. Falar alemão. Pois Ou usar a função do Chrome o tradutor, lá. sim. E do Brasil, qual é a coisa que você sente mais falta pra gente concluir esse vídeo pensando no passado? Comida. Eu amo a comida do Brasil, frutas assim, sabe, você tomar um suco natural. Eu não digo que não é nem a comida, é a disponibilidade. É você falar, putz, eu vou ali na esquina, vou comer um pão na chapa, vou tomar um pingado, vou comer uma coxinha, vou tomar um açaí ali na padaria, na lojinha. Você tá ali num restaurante, você fala, putz, quero comer um palmito, quero comer uma feijoada. O nosso país é muito rico no que se refere à comida. Aqui a gente consegue suprir um pouco, indo, né, algumas sessões de supermercado você acha algumas coisas, mas não tem essa riqueza, até mesmo porque o clima não propicia isso. Então eu sinto falta bastante da comida. Suco natural faz falta mesmo. Suco natural. Todos os lugares tem aquele suco de caixinha. É. Ou suco de laranja, que às vezes é natural, mas é de laranja congelada. Eu nem pergunto mais nos restaurantes se o suco é natural. Não, porque eu sei que não é. Sim. Bom, então tá. Eu aprendi muitas coisas aqui nessa nossa conversa. Fico feliz de finalmente ter uma perspectiva masculina também, né? Que até agora eu só tava conversando com mulheres, tava conversando com minhas amigas também, ouvindo histórias que eu já tinha ouvido antes. Agora eu aprendi várias coisas da sua vida também. Obrigada por ter vindo. Prazer. Nosso novo quadro aí de 2026. Fico muito contente, mais uma vez, pela sua visita, por ter vindo aqui a Darmstadt conversar com a gente. E também feliz de poder passar esse lado meu, né? Tem o meu canal lá, que muitas pessoas me seguiam e tal, mas que eu não consigo mais dar atenção, não é porque eu não quero, é porque eu não consigo. Sim. Então eu tenho que focar a batalha. A batalha agora é realmente fazer a Alemanha Investimentos crescer e continuar ajudando a nossa comunidade brasileira aqui na Alemanha. Então aqui é uma oportunidade de mostrar esse meu lado também pessoal, né? Minha jornada nesses 10 anos de Alemanha. É bonito de ver, é bom de aprender a vida dos outros para também não ficar sempre com aquela mentalidade fechadinha que nem você falou, porque eu vou embora da Alemanha, que é o que mais tem no YouTube, né? Exato. Sim, todas as informações, tanto sobre pessoalmente o Ivan, vão estar aqui embaixo, junto com as informações da Alemanha Investimentos também, para você entrar em contato e começar aí o seu segundo trimestre, que a gente está já com o dinheiro investido, né, gente? Não deixe de marcar a sua consultoria, porque, como eu falei antes, é de graça e é em português. Então tá, muito obrigada mais uma vez. Nada. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.